Oi, gente, tudo bem? Esse é o projeto Relax. O nosso grupo é formado pelo Eric Rodrigues, o Hugo Portes, que sou eu, Maria Fernanda Guimarães, o Rafael Murta e o Ian Dumont. Aqui temos o código de feedback. Ele, ele é usado para declarar os elementos da classe feedback, que, que são o ID, a nota e o comentário. Aqui no Feedback Service, essa classe faz uma conexão com o banco de dados e o objeto já é iniciado no construtor da aplicação e é criado um vetor de feedbacks que são transformados depois em JSON e depois esse valor ele é retornado para a página. O Feedback DAO fornece uma API genérica para acessar dados dos bancos de dados e da tabela feedback. Aqui o comentário ele pode ser inserido pela essa função inserir feedback, está aqui embaixo. Pode ser atualizada pela função atualizar feedback e pode ser apagada pelo excluir feedback, que está aqui. Aqui já no código do usuário, ele é um código para declarar os elementos de um usuário, que são o ID, o usuário, o nome completo, o e-mail e a senha do usuário. Aqui está o código do usuário DAO. Ele fornece uma API genérica também para acessar dados dos bancos de dados e da tabela usuário. Aqui a gente tem a função inserir usuário, a qual insere um usuário. Temos a atualizar usuário para atualizar alguma coisa do usuário. E também temos a excluir usuário aqui embaixo. E por fim, adicionado na tabela lá do banco de dados. A classe principal ela é responsável por fazer a chamada das outras classes, do usuário e do feedback. Aqui no usuário service, temos uma classe que faz uma conexão com o banco de dados. O objeto já é iniciado no construtor da aplicação e um vetor de usuários é criado, que depois são transformados em JSON e esse valor é retornado para a página. Já aqui no site do Relax, vou mostrar as funcionalidades, começando aqui pela do login. A gente pode criar um novo usuário, caso não tenha, e pode logar com algum. Eu vou criar aqui um usuário. Agora aqui a gente pode fazer o login com o usuário. Aqui temos nossa página home, que é a página principal, a página inicial do nosso site. Aqui a gente tem algumas sugestões de séries que o usuário acaba sendo levado para a página de séries, de músicas e de jogos. Aqui embaixo também a gente coloca alguns conceitos simples de temas relacionados à saúde mental, como a ansiedade, a depressão, que afetam muita gente hoje em dia, muitas pessoas. Aqui temos a aba de entretenimento, que são divididos em outros, de filmes, músicas, jogos e um quiz. Aqui na página do quiz, para uma interação maior com o usuário. Aqui a gente tem uma sequência de perguntas onde o usuário responde e o site recomenda para ele um filme, uma série ou algum jogo. E aqui tivemos o resultado. Aqui temos a aba profissionais, que é uma das abas mais importantes do nosso site, pois o site ele é feito para isso, para ajudar essas pessoas. E quando a pessoa estiver passando algum problema delicado, algum problema complexo, ela pode vir aqui e ter acesso a diferentes contatos. Aqui na página de feedback, o usuário ele pode dar uma nota para o site, fazer algum comentário. Basta o usuário ele pôr seu nome, fazer o comentário e avaliar. Ela não só pode enviar, como ela pode excluir também. Nosso site ele tem um chatbot, que é o LazyBot. Ele ajuda o usuário a tirar dúvidas, ele leva os usuários a diferentes páginas, fala algumas curiosidades. O arquivo avaliação JavaScript começa declarando o ID, nome, nota e o comentário, que são variáveis usadas aqui no feedback. Na função inserir contato, o ID recebe um ID serial para fazer a contagem de quantos comentários tem na página, o nome recebe o usuário, a nota recebe a quantidade de estrelas que o usuário deu e o website recebe o comentário. A função deletar contato é usada para deletar um comentário. O arquivo login ele é usado caso não tenha registros no banco de dados. Então a função generate o ID gera valores aleatórios para o cadastro. A função initLoginApp inicializa o usuário, que é salvo em JSON. A função LoginUser, ela verifica se o usuário existe e se sim o usuário ele é redirecionado para a homepage. O LogoutUser apaga os dados do usuário e o AddDuser adiciona um novo usuário.